Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, sou CEO do Open Mind Brasil e tenho o prazer de apresentar esse programa aqui que tem o objetivo de trazer informação, de trazer benchmark de altíssimo nível. Afinal de contas, o Open Mind é formado por diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil. Nós temos 3 pilares no Open Mind. Um é o networking em alto nível. 2 é o benchmark, ou seja, o desenvolvimento pessoal através dessa troca de conhecimento provocada aqui pelo Open Mind. E número 3 é o personal branding, né? Afinal de contas, nós queremos que os nossos executivos que compõem o Open Mind, eles sejam vistos, né? Por quê? Porque eles podem inspirar, eles podem motivar, eles podem informar a muitas pessoas. É a gestão do conhecimento feita através dos canais de comunicação do Open Mind. E o Open Mind Talks aqui é um canal poderoso do Open Mind Brasil, porque é o nosso podcast. Nós estamos aqui diretamente dos estúdios da Crosshost, que tem uma estrutura aí de primeiríssima qualidade, câmeras robóticas, microfone aí do mais alto padrão, para quê? Para que você, do outro lado aí, às vezes você está dentro do carro, você está na academia, né? Ou você está aí num ambiente qualquer, você tenha a maior qualidade possível com o melhor conteúdo. Então agradeço a toda a equipe aqui da Crosshost por colaborar aí para a construção desse conhecimento. Pessoal, hoje eu estou aqui ao lado de um membro fundador do Open Mind, um apoiador desse movimento, um amigo, né, que também é CEO da JLL, né, que é o Washington Botelho. O Washington vai bater um papo aqui com a gente, então desde já eu queria dar as boas-vindas ao Washington e agradecer ele a disponibilidade de estar aqui conversando conosco. Olá pessoal, bom estar aqui, é um privilégio trocar um pouco com o Lúcio aqui. Espero que seja bom para todos, que seja uma boa conversa. Com certeza vai ser, porque eu já tive algumas oportunidades aí de conversar com você, né, Washington? E sei que você é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande e uma pessoa generosa, né, que está disposta aí a ajudar outras pessoas através da troca de conhecimento. Washington, é praxe aqui eu fazer uma apresentação formal dos nossos convidados. Então eu vou fazer aqui uma apresentação formal sua para que todos aí possam estar na mesma página e te conhecer um pouco da sua biografia, né? Especial aí a parte profissional. Washington atualmente é presidente da JLL, da divisão América Latina, onde é responsável pelos negócios em 23 países. Possui mais de 35 anos de experiência em indústria, com conhecimento global e também regional. Antes de ingressar na JLL, o Washington atuou como CEO da ISS Brasil, onde liderou uma grande transformação em toda a organização. Inclusive, dentro do Open Mind tem vários executivos que foram liderados aí pelo Washington e eu sou testemunha aí de depoimentos aí muito interessantes. Ele liderou na Adecco uma equipe de 35 mil funcionários como CEO da América Latina. Washington ocupou diversos cargos de liderança, incluindo 20 anos na Xerox Global Service, como VP de Mercados Emergentes e gerente geral, né? Washington é formado em Negócios e Administração pela Universidade do Distrito Federal, com pós-graduação em Marketing Estratégico pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em Qualidade e Produtividade pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e possui MBA na Fundação Dom Cabral. É conselheiro da Anshan e também do Open Mind Brasil. Nós temos aí o privilégio de discutir aí todas as nossas dinâmicas e oportunidades aí para ajudar a todos com o Washington, e eu agradeço a ele por isso. Washington, você está preparado aí para a gente poder bater um papo aqui, falar de tudo, falar da sua vida, falar da sua carreira? Vamos lá, vai ser um bom papo, com certeza. Mas então vamos lá, antes da gente entrar nessa temática corporativa, né, a gente gosta de conhecer o ser humano por trás aí do crachá. Conta para nós aí, Washington, você é filho de quem? Você nasceu aonde? Você é pai de quem? Né? Conta um pouco aí da sua história para nós.
Bom, eu sou natural de uma cidade chamada Cristalina, a terra do cristal. Fica mais ou menos 100 quilômetros de Brasília. E sou filho da Dona Zoraide, seu Laerte. Dona Zoraide, uma mulher espetacular. Eu acho que a minha vida ela é feita de mulheres fenomenais. Talvez por isso eu tenha uma conexão tão forte com a causa de inclusão. E eu tenho 2 filhos, Vinícius e Bárbara. Tenho 3 cachorros e tenho 6 cavalos. Então isso fala já um pouquinho das minhas paixões, né? As mulheres, os filhos, os cachorros e os cavalos. Ô Austin, você é CEO de uma grande empresa, né? Uma empresa multinacional, e eu imagino que a agenda de um CEO é bastante atribulada, em especial agora, né? Que a gente está vivendo essa saída do lockdown e do mundo virtual e tendo uma agenda mais presencial. Aí que embananou a coisa toda. Você é uma pessoa organizada? Eu sempre fui bastante organizado, porque, na verdade, eu costumo dizer que liderar é sobre você gerenciar processos e liderar pessoas. E você precisa de ter processos. Eu não acredito numa liderança que é simplesmente visionária. Se você, de alguma forma, quando você olha o E do executivo, que hoje envolve outros aspectos, como a parte de explorar e experimentar, é um mundo diferente do CEO executivo per si, que é a entrega de resultados com pessoas, a entrega de resultados para as organizações, mas há uma mudança muito, muito grande nessa modelagem, e você não consegue fazer mudanças se você não tiver disciplina, até porque a gente tende a se dedicar eminentemente ao trabalho, e muitas vezes você deixa de balancear melhor a sua vida em termos de cuidar da mente, cuidar do corpo e trabalhar ao mesmo tempo entregar resultados substanciais para a organização. Então eu sou sim uma pessoa extremamente organizada, eu tenho muita agenda, eu costumo dizer tudo aquilo que é planejado, que é processual, tem que estar estruturado bastante para você poder ter tempo de cuidar dos 2 ativos mais importantes, que são as pessoas da sua organização e os seus clientes. Então, efetivamente, esse é um ponto muito importante na vida de um CEO. Mas sobra tempo para você para cuidar do seu pessoal, né? Falar um pouco sobre atividade física, que eu sei que você gosta, né? Falar um pouco sobre lazer. Eu queria saber o que você gosta de fazer quando você não é executivo, né? E queria saber um pouco também sobre a sua espiritualidade. Vamos lá. Primeiro, eu faço exercícios regularmente 3 vezes por semana. Tenho um personal trainer regularmente 3 vezes por semana, é uma necessidade. Eu caminho com meus cachorros todos os dias, às 6 horas da manhã, às 8 horas da noite. Então eu tenho o hábito de caminhar e tenho alguém que cuida um pouco mais das questões necessárias para me manter forte fisicamente, porque eu costumo dizer que o corpo é o que hospeda a mente. Se você não tiver com saúde corporal, como é que você vai ter uma cabeça brilhante se você não cuida do teu corpo? Eu tenho por hábito também, toda quarta-feira, nós temos um grupo de pessoas de diversas formações que a gente tem o chamado Wednesday filosófico. Olha que é legal, isso? A gente bebe vinho com a desculpa dizendo que a gente vai falar de filosofia, mas no fundo o objetivo é beber vinho. Mas começa a filosofar depois de quantas garrafas? Uma garrafa já começa todo mundo a falar de filosofia. E o que é interessante? Lá existem artistas, arquitetos, engenheiros, executivos, pessoas cuja ponto em comum é o vinho, que traz discussões que é completamente fora do teu dia a dia. Não é um livro de negócios, de finanças, de marketing, é uma discussão sobre filosofia que, de certa forma, o que eu tenho percebido é que afeta diretamente a minha vida, porque eu comecei a ter outras perspectivas de campos completamente distintos que não estão relacionados ao business per si, mas que me trazem uma série de sinapses que me ajudam a compor melhor o meu negócio. Então essa questão de cuidar da mente, a gente falava agora há pouco, eu estou sempre lendo 3 livros com questões muito distintas, não necessariamente livro de negócio, é um livro de filosofia, é uma história e é um livro de negócios. Porque essa composição de contextos diferentes traz uma riqueza muito grande para você poder compor perspectivas distintas do mundo que a gente está vivendo agora. Então, eu tenho uma vida muito lotada, mas ao mesmo tempo cuido da atividade física, cuido da organização, faço as minhas reuniões
Tomo meu vinho regularmente todo dia e mais fortemente nas quartas-feiras. Mas e adoro, obviamente, no fim de semana fazer um churrasco com a família. Hoje, então, é o dia do vinho. Hoje é o dia. A partir de 7 horas da noite, eu estou tomando vinho e conversando sobre filosofia. Mas e para manter o físico, tá malhando? Como é que é? Eu caminho todos os dias com meus cachorros. Eu faço uma caminhada de 8 quilômetros, 4 e 4. Todo dia, de manhã às 6 da manhã e às 8 da noite, religiosamente com meus cachorros. Qual é cachorro de raça? É o melhor que tem no mundo, é o vira-lata. 3 vira-latas em casa. E eu faço exercícios com o meu personal trainer também, 3 vezes por semana, todas as segundas, quartas e sextas eu tenho personal. A gente outro dia eu estava conversando com você sobre isso, o quanto que isso nos dá energia, né, para você trabalhar, você sentir que você fazer principalmente eu acho que a musculação, né, eu sempre fui meio avesso à musculação, mas comecei de um tempo para cá a fazer e vi que você se sente vigoroso, né, no dia a dia, isso é importante. Tem te feito bem isso? Demais, porque eu estou com 61 anos, 62 anos agora. Quer dizer, se eu não cuidar da parte física, é absolutamente natural a perda de massa. E qualquer contusão ou problema com 60 anos é muito mais difícil de você se recuperar do que quando você tem 30, 40 anos. Então, eu tenho uma verdadeira adoração por musculação. Faço o tempo inteiro, faço uma frequência, como eu disse, 3 vezes por semana. Viajo, faço. Posso chegar numa viagem de 12 horas e eu vou levar meu tênis, vou levar meu short, vou caminhar. Então, se transformou numa coisa que é parte do meu dia a dia. E se eu não fizer, eu sinto necessidade daquela motivação. E isso me traz muita força e vigor físico para manter nessa jornada, né? Mas na pandemia você estava fazendo o quê? Dentro de casa mesmo? Flexão, abdominal? Eu comecei fazendo, perdi um pouco ganhei um pouco de peso. E cheguei à conclusão de que eu tinha que trazer meu personal para dentro de casa. Eu trouxe o personal para dentro da minha casa e passamos a fazer com ele dentro da minha academia na minha casa. Então eu não parei. Parei 6 meses na pandemia, que foi aquela fase mais crítica, a gente tinha muito medo. E depois o meu personal ia praticamente parecendo um ET, né? Todo coberto. E a gente aproveitava e fazia onde eu tenho minha academia na minha casa. Enfim. E o lado espiritual? Olha, eu faço muito meditação. E talvez eu tenho uma série de produtos. Eu gosto do Headspace. Eu tive até pouco tempo atrás uma pessoa que fazia Heartfulness, que na verdade é uma lógica muito grande de compaixão, que é essa perspectiva de você olhar a vida sob a perspectiva do outro, que é diferente de você ser simpático a uma causa, mas é você realmente sentir o que as outras pessoas sentem. E você fazer essa parte, ela gera um autoconhecimento muito grande, porque na busca de se relacionar melhor com os outros, você acaba conhecendo muito melhor a você mesmo. Então eu tenho por hábito, eu até estava olhando hoje, eu tenho 1.700 minutos feitos nos últimos 2 anos e meio de meditação, que me dá uma média de cada meditação a 6 minutos. Eu faço 3 a 4 vezes por dia. Mas como é que você está acompanhando isso? É um aplicativo? É um aplicativo. Como é que chama esse Posso fazer propaganda? Claro, aqui? pô. Eu uso o Headspace. Eu me encaixei muito bem com o Headspace. Tem vários outros no mercado, mas eu me encaixei bem, porque eu faço um assessment de como eu estou todo final de mês, faço uma leitura de como foi o mês passado. Não deixa de ser alguma coisa um tanto quanto da vida de executivo, né? Fazer assessments, avaliar sua performance e tal. Mas eu acho que o principal ponto é o que eles chamam de let it go, que é você deixar as coisas acontecerem. E nós, executivos, queremos ter controle de tudo, até que você descobre que você não tem controle sobre o sono, você não tem controle sobre uma série de emoções, e você lidar com esses aspectos mais espirituais e mentais remetem a você a entender que o que você precisa, muitas vezes, é de dar o relaxamento e o ambiente adequado para o seu corpo, para ele poder descansar e te preparar melhor para as batalhas que você vai ter, e sobre as questões controláveis que você tem, e, sobretudo, aceitar que muita coisa não é controlável por nós mesmos, né? E sobre essa questão de controle, aí agora entrando um pouco já na gestão, né? Vamos falar de gestão. Você é um presidente aí acostumado a lidar com gestão de grandes times, né? De 20 mil, 30 mil colaboradores.
E ao mesmo tempo a gente tem essa necessidade de ter o controle das coisas, mas diante de um mundo volátil, né? Um mundo que as coisas estão mudando. Como que, na sua visão, qual é a melhor estratégia para gestão, para engajar pessoas nesse universo que a gente está falando de milhares de pessoas, ao mesmo tempo com um cenário de trabalho remoto, né? Como fazer esse trade-off aí? Eu acho que o primeiro ponto é a gente ter a certeza de que a gente não tem respostas para tudo. Porque o que eu fiz, por exemplo, o que meus times fizeram há 20 anos atrás num processo de turnaround de uma empresa com 20, 30 mil pessoas, no momento da economia diferente, no momento das relações de trabalho diferentes, no momento em que a presença física exercia um papel muito importante, é completamente diferente de você falar dessa questão pós-pandemia ou quase pós-pandemia, em que as relações, a comunicação tomou um papel completamente diferente. Se você olhar, os problemas de burnout são muito relacionados hoje ao fato de o que nos fez, se você olhar que somos quase praticamente 8 bilhões de pessoas no mundo, e a lógica do ser humano sempre foi a lógica da colaboração. Por exemplo, eu vim aqui hoje falar com você e peguei um Uber. Quem fez aquele carro? Não sei. Quem era o motorista? Não sei. Eu confio que um outro ser humano fez um carro ok, que um outro ser humano vai dirigir corretamente, vai fazer tudo certo, que eu vou chegar aqui e vou poder conversar com você. Então, a lógica que foi criada da gente, enquanto ser humano, a lógica da confiança, quer seja ela física ou da capacidade de união, foi uma coisa que se caracterizou ao longo de séculos, de milhares. Se a gente olhar o que aconteceu com a pandemia, a gente sempre teve, eu vivi empresas e fiz 3 turnarounds na minha vida. O turnaround é uma empresa doente num mundo saudável. Essa é a lógica, normalmente, de um turnaround. Você tem uma empresa que está com um problema, mas existe um mundo saudável. Seu papel é trazer aquela empresa de volta para aquele mundo saudável. Qual foi o fator que a pandemia trouxe? A pandemia trouxe um mundo doente para empresas saudáveis. Todos nós, ou a grande maioria, estávamos trabalhando em empresas saudáveis. E, de repente, o mundo ficou doente. Então, a gente passou a viver uma outra variável. Peraí, eu sempre vivi de colaboração, relacionamento, eu não posso mais ter relacionamento com as pessoas. Eu tenho que me afastar das pessoas. O mundo está doente. A minha empresa está bem, mas o mundo está doente. E isso foi uma quebra enorme nos paradigmas que a gente criou desde os primórdios da evolução da sociedade. Então, o primeiro ponto que eu acho é a gente ter a humildade de entender que esse é um processo, que a gente vai estar aprendendo a criar novas formas de relacionamento, novas maneiras de interagir com as pessoas. E entender que as respostas dependem do DNA de cada organização. A resposta para a minha empresa não é a resposta para um Google, para uma Gerdau, para uma HP, são respostas distintas. Tem o DNA da empresa, tem o credo daquela organização, tem a modelagem de cultura organizacional que foi desenvolvida ao longo de muito tempo naquela empresa. Então, eu acho que um dos pontos que a gente precisa de ficar muito atento no mundo híbrido é que não existe o chamado one size fits all. Não existe uma resposta para todos. Nós temos muito essa coisa do efeito manada, né? Era aquele guru que fala como é que você vai gerenciar um negócio, como é que você vai liderar, e de repente todo mundo corre naquela direção. O que está sendo, eu acho que essa é a maior demanda para qualquer C-level hoje, é a nossa capacidade de nos adaptar e entender qual é a cultura da nossa organização para trazer respostas que refletem aquela determinada situação. E ela não é uma resposta comum a todos. Então eu não consigo ser objetivo, a sua pergunta foi mais objetiva, mas eu não consigo ter uma resposta objetiva, porque eu acho que ela está no aprendizado de lidar com as diversas diferenças que vão existir em cada organização. E nós sermos capazes de nos adaptar àquela nova modelagem. E está medindo constantemente, porque isso é uma jornada. É uma jornada que tem um elemento novo, um elemento completamente novo, e que a sociedade não experimentou por milênios. Então acho que a gente tem que ter muita humildade para lidar com esse momento que a gente está vivendo agora. E eu acho que o próximo ponto aqui que eu queria saber de você, ele tem até um pouco a ver do que você já acabou de falar, mas a gente sabe que nas organizações hoje o bem mais valioso, né, os grandes líderes encaram como recursos humanos, são as pessoas, né, que ajudam a construir as organizações. Então, nesse modelo de visão, os gestores eles exercem diferentes papéis. Eu queria saber o seu papel. Você se considera mais um gestor, né, um líder coach ou um líder situacional? Olha, eu acho que
talvez seja a melhor resposta, porque deixa eu te dar um exemplo que eu acho que caracterizaria bem isso aqui. A questão do empowerment, que é tão importante, por exemplo, nas diversas organizações. Se você, porventura, em algum momento da sua vida, você ficasse doente, tivesse um problema do coração, e eu te perguntasse qual é a pessoa que você mais ama na sua vida, você podia dizer meu filho, a minha esposa, minha mãe. Né? E aí a próxima pergunta seria, você, se tiver um problema de coração e tiver que ser operado, você quer ser operado pelo melhor médico que existe no mundo ou você quer ser operado pela pessoa que você mais ama no mundo? Você seguramente diria, pelo melhor médico. Então a relação de empowerment, a relação de confiança, a gente tem que entender que você tem que ter uma relação estreita de confiança. E é que a confiança depende de preparação, de trabalho de preparação. Porque se você, porventura, coloca sob risco o sentimento de gostar de alguém sobre a competência de alguém para fazer, você está cometendo um erro muito grande. Então, quando você pensa em coaching, que é o processo de preparar as pessoas para que elas desempenhem as suas melhores atividades, quer seja através de você, de sistemas, e que a situação varia, e que a mesma pessoa pode ser extremamente madura em finanças, você pode ter um CFO, que é o cara que vai falar com os acionistas em seu lugar. Mas pode ser que ele não seja tão maduro quando se trata de lidar com pessoas. Então, aquele mesmo CFO que é maduro para lidar com finanças e stakeholders, pode não ser necessariamente tão maduro para lidar com pessoas. Então, quando o assunto é pessoas, você delega 100% para ele. Quando o assunto é finanças, você delega 100% para ele. Quando o assunto é pessoas, você não delega 100%, você lidera pela situação. Aquela situação demanda um olhar mais crítico, um olhar mais próximo, um processo de preparação, para que ele ao longo do tempo se desenvolva e seja mais autossuficiente. Então, eu acho que essa questão de fazer coach ela é muito importante, principalmente nos níveis de hierárquicos mais baixos, porque muitas vezes eu costumo dizer que os generais definem a guerra, ou desenham a guerra, mas quem ganha a guerra são os sargentos. Ou seja, se você não lidar com a liderança média das organizações, com a gerência média das organizações, aquilo que você pensa, aquilo que você imagina para a sua organização no C-Level pode não necessariamente refletir o que acontece no dia a dia das organizações. Então, os supervisores, os gerentes são fundamentais, peças para que você consiga, de alguma forma, alcançar a visão que foi desenhada ou que foi projetada por um grupo de pessoas que talvez tenham um olhar mais crítico para o futuro, um olhar mais crítico para a concorrência, para fora do mercado. Então, eu acho que esse somatório de coaching com liderar situacionalmente é o ponto em que a gente tem que encontrar. Eu costumo dizer que você tem todas as modelagens como se estivessem gavetas, né? Elas estão todas ali. A diferença de uma pessoa mais bem-sucedida para outra é quem tira da gaveta o que era o remédio adequado naquele dado momento. Porque não adianta você ter meu modelo de negócio, eu sou um líder coach, então muitas vezes o que aquela pessoa pode precisar é uma liderança de tarefa. Você tem que fazer isso em tanto tempo e é isso que você tem que preparar. Mas aquela mesma pessoa, num dado momento, você pode simplesmente dizer, me entrega o projeto em 10 dias. Então, qual é a situação que demanda a forma de liderar? É o ideal, porque a melhor forma de você ser desigual é você tratar todo mundo igual. Muito forte, muito interessante essa frase, né, de tratar todo mundo igual. E para você não tratar todo mundo igual, exige também o que vem chamando de liderança humanizada, né? Que é estar próximo das pessoas, conhecendo a sua essência, as suas dores, e o saber ouvir também para um líder é muito importante, né? Como que você desenvolve essa escuta ativa na sua gestão no dia a dia? Primeiro ponto é sempre walk the talk, ou seja, quantos de nós já não teve ou já não se relacionou com líderes, chefes que marcavam reunião às 8 e chegavam às 8h30? Então, quer dizer, como é que eu posso, se eu marquei uma reunião às 8, eu vou ser o primeiro a chegar às 8? Eu nunca chego atrasado. Porque, para mim, é uma relação de respeito. E não importa se eu estou me reunindo com a pessoa da limpeza ou com o presidente da minha organização global. Porque a lógica de você fazer uma escolha de atuar de forma excelente no trato com as pessoas não está relacionada ao que cargo elas ocupam. Então, acho que esse primeiro tem um aspecto muito importante que é
Não, meu chefe ele pode chegar atrasado, meu chefe ele pode prestar contas atrasado. Não. Você presta contas primeiro, você chega mais cedo. São os atributos que você tem e eu diria, as benesses e os eventuais desafios que você tem quando você ocupa cargo de liderança. Você é mais exposto, as pessoas te leem o tempo todo. E é muito importante que a gente lidere, por exemplo, que você seja um exemplo de vida, você seja um exemplo de atuação, para que você, de alguma forma, influencie as pessoas positivamente. Não adianta você ter frases bonitas e muito bem preparadas quando você não age da forma. As pessoas te leem como você senta, como você fala, como é que você olha para as pessoas. Tem um monte de formas de ler. E muitas vezes a preocupação com grandes temas faz com que você morra nos detalhes, se você não tiver efetivamente a essência de ser genuíno. Mas isso não é uma carga, né, muito grande que os líderes carregam, porque basicamente nós temos que entender a fragilidade das pessoas, né, do outro lado, entender que são seres humanos e são frágeis e a individualidade de cada um, mas ao mesmo tempo esperam de nós um exemplo, esperam de nós que a gente seja forte e que a gente não esmoreça nunca, né? E ao mesmo tempo tudo isso que está acontecendo no mundo também está afetando a nós. Nós também temos nossos problemas, nós também temos questões de estresse, de ansiedade, de depressão, por que não, né? Então, é papel do líder realmente ser forte a ponto de demonstrar algo que, na verdade, ele não está sendo ali naquele momento? Vamos só separar as coisas do que eu acabei de falar para a sua pergunta agora, porque são pontos que, de alguma forma, sim, se conectam, mas eles são diferentes na sua natureza. O primeiro ponto que eu estou dizendo e que eu disse há pouco, foi a importância de respeitar e agir de acordo com o que você espera das pessoas. Você não pode exigir que alguém seja pontual quando você não é. Você não pode exigir que alguém entregue relatório na data quando você não entrega. Você não pode exigir que as pessoas sejam éticas quando você não é. Então, acho que são a questão dos princípios que norteiam a forma que você age para que você seja exemplo com relação às suas atitudes. A vulnerabilidade, a fragilidade está num outro campo, que só soma a esse campo. Deixa eu te dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Se recorda quando houve aquela cena na Câmara dos Deputados, aqui, nos vereadores aqui em São Paulo, em que um deputado inadvertidamente tocou uma outra deputada de uma maneira que não deveria, né? Eu vou falar de bias. Qual foi a minha primeira reação? Eu, como sou um cara que lido constantemente com causas de mulheres e tenho o privilégio de dizer que a minha empresa hoje tem 52% de mulheres, quando eu comecei tinha 20%. A gente fez um trabalho fantástico, quer seja na base da pirâmide, aumentar a quantidade de mulheres, e no topo da pirâmide para ter mais mulheres, sob o ponto de vista qualitativo também. Então, investimento em quantidade e investimento em qualidade. Hoje eu consigo ver que o funil de novas pessoas tem muitas mulheres, então eu consigo agora falar de meritocracia com uma questão de igualdade mais próxima, porque igualdade, quando tem 10 homens e uma mulher, não é igualdade para concorrer a uma vaga. A lógica de que quando você passa a ter, se eu posso dizer assim, de uma maneira simplista, 5 homens e 5 mulheres, eu vou falar de meritocracia, eu estou mais próximo de uma realidade de mérito, porque tem uma igualdade de quantidade para eu chegar no aspecto qualitativo. Mas muito bem, o que aconteceu? Eu tive eu não falei com ninguém, mas a minha primeira coisa na minha cabeça foi, será que isso é tão sério? Simplesmente eu comigo mesmo. Fomos almoçar, eu, minha filha e minha esposa. E eu conversei com a minha filha, falei, filha, quando mostrou no jornal aquela coisa que aconteceu na hora do jornal, né? Eu estava assistindo a Rede Globo, passou o jornal, e a minha filha, eu falei com ela assim, filha, será que isso foi tão sério assim? Eu quase apanhei da minha filha e da minha esposa. O que eu estou falando sobre isso? Que não obstante eu estar engajado com as causas de mulheres por quase 15 anos, naquele dado momento, um bias, quer dizer, uma coisa muito dentro de mim, ainda refletia um pensamento que não era o mais adequado. Então eu tive o privilégio de, num ambiente controlado, minha esposa e minha filha, conversar sobre aquilo e concluir que eu precisava de revisitar algumas questões que estavam lá no interior, que muitas vezes intrínsecas, e que eu não tinha sequer percebido, apesar de eu na sociedade agir normalmente em defesa
desse tipo de situação. Mas a minha reação não foi na medida daquilo que efetivamente aconteceu. O que eu quero dizer? Aquilo foi uma fragilidade de um bias, de uma coisa que estava tão intrínseca, que eu precisei de revisitar e falar abertamente sobre isso. Quando eu fiz uma reunião, na minha próxima reunião, que eu estive com o chamado Women Business Network, que eu sou o sponsor desse grupo, eu falei para 2.500 mulheres daquela minha fragilidade, que naquele momento eu interpretei aquilo de uma forma que eu não deveria. Quer dizer, como é que alguém que está quase 20 anos envolvido com causas e discutindo inclusão de mulheres e lutando contra assédio e tudo isso, de repente é fraco ou frágil numa situação como aquela? Qual é o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui? Segundo, eu fui genuíno. Eu não menti. Eu senti realmente aquilo. E segundo, em ser genuíno, eu fui autêntico e eu fui frágil, porque eu mostrei uma fraqueza de uma reação que não deveria ser mais adequada. Num grupo de quase 3.000 mulheres. Ao final da história, o que eu recebi de feedbacks foi uma das melhores coisas na minha vida. E eu estava nada mais do que sendo frágil. Naquela situação, eu tinha cometido um erro de bias, um erro interno, muito intrínseco, que talvez seja um dos maiores problemas que a gente tem, é quando você tenta mudar crenças que você teve ao longo da sua vida inteira. Então, esse é um exemplo que eu estou trazendo sobre a questão de fragilidade, porque a gente se expor um pouco mais demanda muita força. Porque quando a gente fala, a gente tem que ser sempre forte, você tem que ser muito forte para falar de fragilidade. Porque não é fácil, a gente sempre tem uma posição, e eu costumo dizer, que me perdoe a brincadeira, mas que a gente faz xixi igual a qualquer um outro. Somos iguais. Mas a gente precisa realmente fazer o exercício de fragilidade. Outro exemplo que aconteceu comigo, eu tive que demitir um diretor importante da organização por causa de um desrespeito que, após há 4 anos e meio, quase 5 anos atrás, eu falei sobre os nossos objetivos, dentre eles estava essa questão de gênero, a questão da relação entre homens e mulheres. E nós temos, lamentavelmente, países que são bastante machistas na América Latina. O Brasil é um país bastante evoluído nessa questão, mas há outros países em que a relação homem e mulher ela ainda é bastante delicada, quer seja por assédio, quer seja por desrespeito, quer seja por... Enfim, são riscos que a gente enfrenta num lugar que tem 23 países, né? E, ao final da conversa, ela fez um contato e disse... Ela acreditava tanto em mim que ela resolveu falar sobre um assédio. Não foi um assédio sexual, mas como ela vinha sendo desrespeitada enquanto pessoa e enquanto profissional por um diretor da organização, e ela sentia que ela poderia falar, porque ela acreditava naquilo que ela ouviu de mim naquele dia, quando eu falei sobre os nossos objetivos. Então eu te pergunto, olha o tamanho da minha responsabilidade quando uma pessoa coloca em risco amanhã perder o emprego, ou ela coloca em risco o medo, todas as questões que são relacionadas a isso, para poder se abrir, e a gente acabou efetivamente desligando esse diretor. Então, há sim muita responsabilidade em ser frágil. E a gente não pode perder essa oportunidade, desde que ela seja genuína. Eu tenho visto muitas pessoas quererem passar a fragilidade como uma coisa mecânica. Isso é um risco que a gente não pode correr. Se você se mostrar frágil, é porque você efetivamente é frágil ou foi frágil numa situação. Se você está aprendendo que ser frágil faz parte de um contexto de apresentação, é um risco enorme que você corre, que é sempre o risco de não ser autêntico. Isso em tudo, né? A gente tem que a verdade ser transparente para nós, né? Você está falando de algo que aconteceu com você e aquilo ali é a sua verdade, e isso te fez mudar, te fez evoluir. Então isso é realmente algo admirável, né? Então acho que é bem forte e bem admirável esse ponto. Vamos falar de um tema aqui que é essa falta de previsibilidade aí que a gente está vivendo, né? A gente está falando de guerra, nós estamos falando aí de pandemia, nós estamos falando de eleição, né? Uma eleição conturbada aí, mas você esteve aí à frente da ADECO, liderando 30.000 pessoas,
E naquele período você conseguiu conquistar um crescimento forte aí de lucratividade aí da organização. Mas e agora? Como é que fica diante de todos esses fatores, todos esses cenários? Como construir um P&L, né, mais previsível, apesar de todas essas incertezas aí que a gente tá falando? Ninguém podia imaginar que a gente ia sair de uma pandemia e já cair numa guerra, né? Então, como fazer isso, Washington? Bom, eu acho que o primeiro ponto é claro, a minha experiência e a minha resposta está mais vinculada ao momento e ao tipo de organização que eu trabalho. Eu acho que um dos principais desafios que você, enquanto CEO, tem é a geração de expectativas. Como é que você lida com seus stakeholders, com Wall Street, e você gera previsibilidade a partir das variáveis que você tem controladas ou não? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante de você saber, enquanto CEO, eu costumo dizer que você define se o seu ano vai ser um inferno quando você negocia o teu plano no final do ano ou no início do ano seguinte. Se você vier, eu viajo para Chicago e vou discutir o meu plano e eu faço um mau planejamento, minha vida vai ser um inferno no ano seguinte. Eu já defini que eu vou ter uma vida muito difícil. Isso é um ponto número 1, a habilidade que você tem de negociar expectativas sobre o que você pode entregar. A segunda é a gente ter a certeza de que um ano para um executivo são 4 anos. Você tem, cada quarter é uma história. Você tem os acionistas esperando o que você projetou e você tem que fechar aquele quarter e projetar o quarter seguinte. Então, essa questão, talvez seja um dos maiores venenos, dos maiores problemas que foi criado por Wall Street. Porque, por exemplo, como é que você faz crescimento exponencial? Imagina o seguinte, é cômodo para eu dizer para a organização que eu vou crescer 10%, 15% e projetar aquilo em função de uma performance histórica que eu possa, porventura, ter. Mas e se eu vou para um voo chamado de moonshot? Eu vou querer crescer 3, 4 vezes. Pode ser que na tentativa de crescer 3, 4 vezes eu cresça 2. Né? Então eu cometi um erro de, ao invés de crescer 4, crescer 2 vezes. Mas pode ter alguém do outro lado que projetou crescer 10%. A pergunta é mais importante para a empresa uma operação, ou uma região, ou uma filial que cresceu 10% e acertou o número, ou alguém que chutou para crescer 400 e cresceu 200? São paradoxos, são perguntas, e você tem que criar fronteiras, criar boundaries para você poder negociar isso. É claro que, falando de uma empresa multinacional em que eu sou parte integrante de um contexto, a previsibilidade para mim era uma variável importante, mas ela é limitada, porque eu tenho sempre um órgão muito maior, que é o mundo inteiro, em que a América Latina ela representa 5% do total do negócio. Isso é diferente, por exemplo, se você falar com o CEO Brasil, que está gerando expectativas para Bovespa, que está gerando expectativa para os resultados aqui. Então, a previsibilidade para ele é uma variável muito mais impactante no modelo de negócios dele. Isso não me afeta tão diretamente pelo meu modelo de negócios. Então, eu acho que os pontos de você saber que você tem que negociar expectativas muito melhor para que o mercado tenha a expectativa correta do que você vai entregar é um aspecto importante. E o segundo, cada vez mais é importante você fazer leituras de onde vem a sua fonte de receitas. Muitas empresas, por exemplo, quando você falou de Adecco, o principal ponto de mudança para nós foi um aumento nas receitas recorrentes. Quer dizer, no momento em que eu trabalho modelos de negócio que me dão maior segurança de receita recorrente, eu diminuo a variabilidade da receita. E diminuindo a variabilidade, eu fico mais previsível. Mas tem empresas que vendem produto e não podem. Então, quer dizer, eu acho que tem uma série de variáveis incontroláveis que você tem que lidar com elas e fazendo leituras de oportunidade de outros mercados, de geração de outros produtos, que de alguma forma há sempre uma leitura de tamanho do mercado que você pode obter, mercado que você vai efetivamente definir como objetivo, que te dá a oportunidade de você reduzir essa possibilidade de variação. Mas esse talvez seja um dos grandes dilemas nossos enquanto CEO. É o risco que você tem de não gerar resultados de acordo com as expectativas. Eu acho que muitos dos executivos que estão nos ouvindo aqui já estão entrando em período de orçamento, né? Orçamento do ano seguinte, apresentar aí
qual é o orçamento para 2023. Eu acho que essa conversa aqui nesse ponto que nós estamos é muito útil para eles aí, para gerar essa percepção também. Quando você fala de acertar, né, de confiabilidade nas previsões, né, você falou aí, você deu o exemplo de quem projeta crescer 400%, cresce 200%. Tem um fator positivo e um negativo. Você cresceu 200%, né, no meio de um cenário turbulento, mas você errou na sua previsão em 200% só, né? Uhum. Então, existe essa dupla visão. Mas e o que você vê do contrário, né? A pessoa que está ouvindo aqui falar, então talvez eu vou jogar então para baixo, né? Porque eu vou falar que eu vou crescer 10% e, na verdade, eu já sei que eu tenho um coelho na manga aqui que eu não vou apresentar e vou crescer 90%, né? Isso diante de um conselho também é mal visto, você errar muito para cima, é sinal de que você não... talvez aquilo ali aconteceu ao acaso, sem um planejamento e poderia ter dado errado? Eu acho que a repetição da história conta mais do que um dado isolado. Vamos imaginar que você repetidamente projeta menos e entrega mais. Isso é um problema de atitude e de confiabilidade. Né? Porque uma coisa é você dizer, sei lá, tem um ponto fora da curva, fechei um negócio, não estava projetado, aconteceu, e meu ciclo de vendas é 1 ano ou 2, eu fechei em 6 meses um projeto espetacular. Um ponto fora da curva ao longo de uma história, e um conselho, e os acionistas, eles têm essa visibilidade. Você olha no universo temporal de 1, 2 anos e você vê que, literalmente, você sempre entrega mais do que você projeta. Você tá lidando com a zona de conforto e eu tenho um problema de credibilidade. Tanto quanto para baixo. Eu, por exemplo, tenho como lógica no meu time aceitar variações de 10% para cima e para baixo. É assim que eu estabeleci a minha métrica interna. Meu time pode variar em 10%. 10% a mais, 10% a menos. Claro que eu tomei uma série de decisões com o meu time com relação à provisão de variáveis que não estão controladas por eles. Exemplo, vamos imaginar que tecnologia fez uma troca de computadores e está prevista e vai fazer essa troca de todos os computadores num dado momento, e tecnologia tomou uma decisão corporativa e vai afetar algo que é incontrolável por um gerente de operação, um diretor de operações ou um presidente de um país. Eu não posso avaliar a previsibilidade dele por uma imprevisibilidade de uma área central. Então, quer dizer, essa questão do balanço, de você avaliar que aquilo que é controlável por as pessoas precisa de ter um grau de previsibilidade maior, e você lida muito com essa variável de definir parâmetros. No meu caso, como eu disse, eu cheguei a ter variações de 20%, 30% há alguns anos atrás. Hoje a gente opera muito próximo de 8%, 10%. Isso é, sei lá, para os especialistas de Lean Six Sigma, eu estou falando uma loucura, porque eles queriam uma precisão na casa da vírgula. Mas eu consigo viver bem com uma variação de 10% para cima ou para baixo. Eu consigo explicar resultados muito bem, também com uma variação de 10%. E claro, tudo isso tem muito suportado. A gente tem aqui o Salesforce, nosso parceiro aqui, Sim. que é uma ferramenta que eu utilizo com razoável segurança, Tableau, que de alguma forma também é o maior provedor de dashboards para nós. Então, existem muitos mecanismos hoje de tecnologia que você consegue fazer projeções de resultado e consegue sentar com alguém antecipadamente e dizer, olha, a sua projeção leva a tal ponto e você está me dizendo que chega mais ou menos por aqui. Qual é a lógica racional por trás disso? Quer dizer, você pode se antecipar e ser mais preditivo nos eventuais problemas. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais importantes quando você pensa num board. É como é que você faz avaliações de performance para você ser preditivo. E para que eu vou deixar alguém cometer um erro se eu posso, de alguma forma, antecipadamente discutir e até entender o que leva a alguém a praticar, como você disse, né? Eu estou, ao invés de entregar 60%, 70% de crescimento, eu vou falar que é 10%, mas vou entregar 70%. Aí eu vou perder o emprego porque o acionista perdeu a credibilidade de mim, porque eu não sei projetar. E se você não está entregando 70% a mais ou 70% a menos, você não sabe o que está acontecendo. É a leitura. Então vamos ajudar aqui a turma também a fazer o seu orçamento 2023. Você atua num segmento de retail, né? Um segmento que quase que poderia dizer um termômetro da economia, né? Fazendo a gestão imobiliária de imóveis corporativos e que demonstra exatamente o quão otimista ou pessimista está o mercado, né?
O que você está vendo aí para 2023? Pelo que você tem conversado no mercado, no mundo, você acha que podemos ficar otimista apesar de tudo que a gente está vivendo? Eu acho que o primeiro ponto especificamente o mercado local, porque Brasil, né? O que a gente tem percebido, o mercado de real estate andou muito de lado. As grandes transações imobiliárias não aconteceram. Por causa volto para o escritório ou não volto, meu escritório vai ter que diminuir de tamanho ou não, a quantidade de pessoas que vai votar é maior ou menor, o escritório tem que ser mais, como a gente chama, mais sexy, eu tenho que ter um lugar melhor em que as pessoas se sintam bem, que elas vão ter um ambiente de colaboração. Tem muitas interrogações e muitas empresas tomando decisões nesses caminhos, né? Eu vou voltar 100%, vou voltar 50%, eu vou voltar com um espaço menor, eu vou reduzir o meu metro quadrado por pessoa, mas ao mesmo tempo eu vou aumentar as áreas de relacionamento, eu vou aumentar áreas em que as pessoas podem, sei lá, fazer uma yoga, pode vir aqui bater um papo com trabalhar em equipe, eu vou ter um ambiente extremamente agradável para as pessoas virem aqui, eu posso trazer o meu cachorro num dia, eu posso trazer meu filho. Tem uma série de perguntas que está na cabeça de todo mundo. Quando eu olho sobre o meu mundo, que é um mundo B2B de real estate, não necessariamente um mercado imobiliário per si no nível de pessoas e imobiliárias, né? Quando eu olho sobre essa perspectiva, o mercado andou um pouco de lado. Por outro lado, o volume de modificações aumentou uma barbaridade. Se você me perguntar onde a gente mais cresceu, foi que as empresas estão fazendo ajustes, redesenhando seus espaços, redesenhando seus escritórios. Então, a minha principal fonte de receita esse ano e de lucro tem sido em cima de redesenhos de escritórios, porque há uma adaptação ao novo, que é o desejo das empresas de trazer as pessoas de volta num contexto diferente do que era pré-pandemia. Então, essa é uma variável indiscutível. A segunda é que isso demanda muito uso de tecnologia para você poder, por exemplo, sensores, para você poder medir segurança, entrada, qualidade de ar-condicionado, uma série de coisas que eram business as usual, subiu a escada e hoje está lá no C-Level. Você quer ter certeza que você vai para o escritório, você não vai ficar doente. Você quer ter certeza que você tem o menor contato físico possível com coisas materiais. Então, IoT, sensores, esse tipo de tecnologia passa a habitar cada vez mais o ambiente de escritórios. E em cima disso tudo, tem a ESG que definitivamente entrou na agenda do C-Level. Hoje você fala regularmente sobre sustentabilidade, você fala sobre social, a gente conversou até um pouquinho antes, e fala sobre modelos de governança com uma frequência muito grande. Então, por exemplo, os edifícios respondem por quase 40% das emissões de gases de efeito estufa, gás carbônico. Então, o que a gente precisa? Qual é o meu principal papel quando eu olho no papel da minha organização? A redução dessas emissões, ela está... A grande maioria dos nossos clientes são os maiores emissores, porque estão nos edifícios. Então, o nosso papel em redução de emissão ele é enorme. Então, o nosso papel social, o nosso papel para gerações futuras também é muito grande. Essa é uma outra área de negócio que cresce muito. Então, eu acho que a gente tem a capacidade de enxergar para onde os negócios estão indo, que eu digo, para onde um dinheiro está. Eu lembro do Milton Nascimento, que ele dizia, né, que todo artista tem que ir onde o povo está. Talvez o grande desafio nosso enquanto CEO é entender onde o povo está. Dependendo da minha organização, como é que eu me encaixo nisso para poder encontrar outras formas, porque indiscutivelmente, business as usual, a gente não vai chegar onde a gente chegou. A gente vai ter que mudar, enxergar outras formas de fazer negócio, outros modelos de negócio e, sobretudo, entender que o ecossistema de inovação é crítico para qualquer organização hoje em dia. Qualquer organização. E ter aí uma entrega consistente de resultados em vendas e marketing é também uma das principais atribuições aí do CEO. Você, inclusive, tem uma formação em marketing. Como que você consegue que uma equipe trabalhe multifuncionalmente? Olha, eu acho que, na verdade, quando a gente olha as diversas formas de segmentação e cobertura de mercado, elas são muito importantes para você poder definir como é que você lidera um time de vendas. Então, esse aspecto de, primeiro, que é você conseguir fazer uma boa leitura de mercado, quer dizer, onde é que estão as oportunidades, que indústrias que eu vou atacar, quais são as soluções que eu tenho para indústrias diferentes, qual é o meu business case para isso. Isso tudo é uma parte fundamental do marketing. Não estou falando de marketing só do ponto de vista de posicionamento estratégico, de positioning, de branding, mas estou falando no desenho, uma vez que você tem a equipe de marketing para ajudar no desenho operacional das ações de
inbound, outbound, geração de leads para a função vendas. Eu acho que tem muita coisa de organização e infelizmente, Lúcio, eu percebo nas diversas reuniões, conversas que eu tenho, o grau de conhecimento da maioria dos nossos CEOs caminhou muito para uma variável mais financeira e agora com um braço muito forte de pessoas. Indiscutivelmente são pilares fundamentais para a sobrevivência, sem dúvida nenhuma, mas é fundamental olhar a leitura do seu ponto de vista de marketing para você ler mercado e ter determinada estrutura de vendas, quer seja canais diretos ou indiretos, revendas ou não revendas, modelagens distintas, plataformas que você vai utilizar. Essa lógica de nosso entendimento para marketing e vendas, ela aumentou muito, porque como é que você faz a leitura de novas oportunidades se você, de alguma forma, não está desenvolvendo esse braço de vendas e marketing? Então, acho que esse é um ponto muito importante de investimento em que a grande maioria dos nossos CEOs tem, via de regra, um conhecimento profundo de finanças, um traço muito forte. Mas é indiscutível que o braço de marketing e vendas é o braço que pode trazer também variáveis de leitura de modelos de negócios, cobertura de mercado, segmentação, que podem trazer resultados excepcionais, olhando um pouco mais as alternativas que você tem nesse contexto de leitura. E o marketing, você tem uma formação de marketing, você também tem formação em outras áreas de conhecimento, mas essa sua formação de marketing, ela te traz uma visão mais contextualizada com o dia a dia das vendas, né? Com o dia a dia do negócio, né? Vamos falar assim. Porque o CEO, quando ele tem esse lado muito exacerbado financeiro, né? O lado de finanças, ele acaba tendo uma métrica para avaliar o ROI ou criar uma expectativa sobre investimento em vendas que às vezes não acompanha o momento da transformação do mercado, né? Então isso acaba frustrando expectativas e às vezes matando inovação até nas formas de abordar o mercado, né? Como que você vê esse trade-off entre investimento, né, em marketing, em vendas, né, força de vendas e exatamente o timing de resultados que aquilo ali você vai colher diante do cenário? Eu acho que isso volta àquela questão de expectativas e projeções, né, que você precisa de fazer, porque muitas vezes se ele é self-paid ou não, vamos imaginar, por exemplo, que você tem uma projeção de crescer 20, 30 milhões, qualquer que seja aí e você faz uma projeção com a empresa de crescer 5 milhões a menos e você reinveste 5 milhões em pesquisa de mercado, entendimento de mercado, cobertura, vendas, porque você vai ter uma performance histórica. Vamos imaginar que você tenha, que a tua função vendas tem um ciclo de vendas médio de 6 meses e que cada vendedor te traz $500 mil por ano e que o tempo de maturidade dele é 2 anos. Bom, você pega essas coisas e você já pega o lado financeiro de um CEO, de um CFO e você faz aquela projeção. Se marketing te ajudou a identificar uma oportunidade de mercado, se você fez uma projeção de qual é o retorno num determinado tempo, você já sabe que você pode investir 3, 4, 5 vendedores, se eu posso chamar assim, ou modelagem de venda, quer seja canal, distribuição, reseller, plataforma, qualquer que seja o canal, porque você já tem uma lógica de retorno esperada. E a partir daquela lógica de retorno esperada, o que você precisa ter tido antecipadamente é uma boa leitura de mercado. Então, se essa variável leitura de mercado e performance histórica te leva a um determinado domínio, o teu risco é um risco controlado, porque você gerou uma expectativa e você fez o investimento no mercado que você pesquisou, entendeu a proposta de valor e você, a partir daí, você consegue fazer essa projeção. Na verdade, vendas talvez seja uma das coisas mais matemáticas que existem, apesar da gente entender muito e lidar vendas sobre uma coisa meio que etérea. Vendas, quando você olha venda sob uma perspectiva holística, ela te dá, todas as leituras estão ali dentro. Expectativa de venda, taxa de conversão, tempo de ciclo de vendas, win-loss análises, mercados que vendem mais, mercado que compra mais, tudo isso está ali dentro. Como é que você interpreta os dados? Como é que a gente volta à questão de Salesforce e Tableau, que são nossos parceiros aqui dentro, que seguramente poderiam ajudar de forma excepcional ao melhor entendimento dessas dinâmicas. Só para você ter uma ideia,
Eu tenho muitos amigos CEOs. A maioria deles nem sequer sabe o que é ciclo de vendas. Muitos deles não têm, a sua empresa não tem uma lógica de ciclo de vendas, quer dizer, uma linguagem padrão em que todo mundo sabe quando alguém está na fase de fechamento, o que significa fase de fechamento. Alguém está numa fase de identificação, de prospecção, o que significa prospecção. Porque aquilo é muito empacotado. E ele olha o bottom line e fala, eu estou esperando vendas me trazer 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões esse ano. Mas a quebra do funil, muitas vezes, te dá uma visão espetacular de que você pode projetar. Isso tem a ver até com a construção do orçamento que a gente falou, né? Tudo a ver. Porque as vendas é o ponto, talvez um dos pontos principais do orçamento, e quando você vai analisar qual foi a estratégia de construção daquele número de vendas, por muitas vezes em empresas grandes, você vê que não houve uma métrica, não houve uma análise do mercado, não houve uma análise da concorrência, não houve uma análise histórica da sua taxa de conversão, do seu investimento em equipe, nada. Simplesmente é o número que eu coloquei aqui, é o número que a gente carimbou ali na parede e vamos embora, vira uma gincana, né? Corre atrás desse número aí e se vira, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade grande aí de um pouco mais de tecnicismo ou de estrutura, de data analytics, que permitiria uma melhoria nos forecastings que a gente tem. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E finalmente, eu diria, eu já tive perguntas do tipo, Austin, por que você acha que você teve sucesso na tua carreira profissional? Eu acho que é porque eu trabalhei com gente melhor do que eu a vida inteira. Então, se você não tem uma competência, você tem que ter gente melhor do que você. Você tem que ter um tremendo diretor de vendas, tem que ter um tremendo diretor de marketing, tem que ter um tremendo CFO. Eu acho que esse é o ponto, a gente entender, quando você falou de fragilidades ou até mesmo de gaps que você possa ter na sua formação, é você ser capaz de lidar e ter pessoas ao seu redor que são melhores do que você, porque elas seguramente vão te empurrar para cima e vão fazer você cobrir esses gaps de forma distinta. Nós falamos aqui sobre a sua bagagem aí como CEO na JLL, nós falamos aí sobre na Adecco, né, que você experimentou uma lucratividade grande com um crescimento exponencial. Tivemos também mudanças significativas que você exerceu também na ISS, né, aumentando a estrutura, aumentando o número de colaboradores, chegando a atingir quase 20 mil colaboradores na ISS. Mas a pergunta que eu faço é, diante de todos esses desafios que você fez, que você enfrentou, né, e conseguiu ter sucesso, qual o seu sistema para poder manter a equipe alinhada? Alinhamento é uma coisa muito, muito difícil, porque ela pressupõe o entendimento de perspectivas pessoais, sobretudo. Para você, como eu disse há pouco, a melhor maneira de você ser desigual é tratar todo mundo de forma igual. Eu acho que eu costumo dizer que liderar é sobre 3 Hs, que é o Head, Heart e Hands. O que eu quero dizer com isso? Os 3 Hs, o Head é a questão de você transformar sonho em visão. Porque ninguém vai estar com você num projeto se aquele projeto não faz nenhum sentido. Então esse é um ponto importante de você ter um projeto de organização. O segundo ponto é a questão do heart. E talvez o mais importante de todos. Eu não vou colocar a ordem no 1, 2 e 3, mas só falar do que são os 3 Hs. Que é de que até que ponto você chegou no coração das pessoas, que é a fase, que é essa 2. E a terceira é o hands, que eu chamo de execução. Essas 3 coisas, esses 3 Hs, eles funcionam de forma distinta em níveis hierárquicos distintos. Exemplo, pode ser que as pessoas que estão na ponta, elas não tenham necessariamente a visão estratégica que você discutiu com o seu nível, com o seu time de diretores e C-level e concordou eventualmente com matriz, com quem quer que seja. Mas a execução das pessoas sobre aquilo que você colocou, que o seu time colocou como estratégia, a repetição do sucesso a partir da execução faz com que as pessoas tenham 2 reações. Uma, via de regra, eu costumo dizer que os contrários você tem que tirar, faz parte do contexto. Você tem que fazer com que as pessoas que não estão a favor sortem os remos e as pessoas que estão a favor naveguem a favor.
Mas a lógica de soltar os remos e navegar a favor, à medida em que você começa a apresentar resultados, as pessoas que estão na fase do H de execução, elas começam a entender que faz sentido para elas. E quando você consegue fazer com que faz sentido para as pessoas, ela entra no coração, ela entra na lógica de propósito. Exemplo, qual era o problema que eu tinha com a Deco? Todo mundo se sentia terrível porque a empresa não dava resultados. Qual foi o nosso desafio? Ser uma operação relevante para a organização. Trazer o senso de pertencimento, trazer senso de eu sou relevante para essa organização. Os resultados começam a melhorar, os feedbacks começam a entrar, o nível de comunicação desce na organização inteira. E daqui a pouquinho, essa máquina começa a não só ser importante, como ela se transforma no engine de crescimento da empresa. Daqui a pouco a gente se transforma na empresa que mais cresce no mundo, dentro daquela organização. A autoestima das pessoas vão para cima, as pessoas passam a trabalhar e se dedicar muito maior, e os processos de alinhamento, como você colocou, ficam muito mais fáceis, porque você criou uma lógica dos 3 Hs e ele operou na organização em momentos distintos, e a partir daí você consegue gerar mais alinhamento. Tem perdas colaterais? Tem. Tem mudanças de pessoas? Claro, faz parte do contexto. Mas, no fim do dia, você consegue, através dessa modelagem, você consegue ter sucesso e, na verdade, o sucesso está muito relacionado à expectativa de cada um. Deixa eu dar um exemplo que aconteceu comigo na ADECO, muitos anos atrás. Tinha uma mulher, ela era uma supervisora de um hospital que ficava no interior de São Paulo. Ela tinha lá 40 pessoas que reportavam a ela. Pessoal da limpeza, pessoal que trabalhava assim na enfermagem e tal. E era uma pessoa de baixa formação educacional. Mas a mulher era um avião. Eu sempre via que o turnover dela era baixo, os resultados dela eram ótimos, ela estava sempre crescendo, o cliente adorava. Eu falei, pô, preciso de conhecê-la. Dos 20 mil empregados, eu fui, um exemplo, fui visitar o hospital e conversar com ela. Primeira coisa, as pessoas que estavam lá, elas diziam que a missão delas não era fazer uma limpeza, era ajudar um pai de família, uma criança, uma mãe a voltar para casa. Olha que negócio interessante, sutil. Mas ela não tinha pessoas que trabalhavam na limpeza, ela tinha pessoas que ajudavam a recuperar pessoas para voltar para os seus lares. Olha a lógica que ela criou de valor. Mas aquela pessoa lá ganhava um salário mínimo igual qualquer outra. Mas quem trabalhava ali não queria sair, porque ela tinha uma missão maior do que um salário mínimo. Outro exemplo pequeno, ela dizia que ela tinha que fazer liderança, que ela chamava de gestão de 1 metro. Gestão de 1 metro para ela significava eu tenho que estar próximo das pessoas o tempo inteiro. Então a lógica de 1 metro que ela chamava era essa liderança humanizada, ouvir as pessoas, estar próximo das pessoas. Ela não tinha cultura e formação educacional, mas ela tinha o DNA, ela nasceu com essas habilidades. E um outro ponto fundamental é assim, às sextas-feiras, geralmente muitas pessoas não trabalhavam nas sextas-feiras. E geralmente as mães não trabalhavam no dia que elas recebiam o salário, que elas iam fazer compras para casa. Ela criou, a sexta-feira era o dia da beleza. O que ela fazia? Ela contratava pessoas do local para arrumar o cabelo e fazer as unhas das mulheres que trabalhavam a semana inteira. Quanto que custava isso para a gente? Quase nada. Mas o turnover era próximo de 0. Eu estou te dando um exemplo de liderança num nível muito inferior ao que muitas vezes tangencia a vida de um CEO, mas que é um aprendizado fantástico. E onde é que eu quero chegar? É que as relações que a gente mantém com as diversas pessoas, elas não são hierárquicas. Essa mulher talvez tenha me ensinado mais do que meus cursos que eu fiz quando eu viajei para estudar em Stanford, para fazer cursos de 2 semanas, quando eu fui para Kellogg, quando eu fui visitar a Singularity, coisas que trazem para você uma perspectiva muito menos embelezada na perspectiva do conhecimento de grandes universidades, de grandes gurus, mas de uma pessoa que tinha uma habilidade descomunal de lidar com outras pessoas. Impressionante. Uma sabedoria popular nativa dela, né? Impressionante. Mas, Washington, eu tenho uma última pergunta, né? Antes da gente chegar aqui ao final do nosso programa. Tudo que é bom passa rápido, né? A gente já vai dar o nosso tempo aqui combinado. Mas eu queria falar sobre inovação. O papel de um CEO é ser um fomentador de inovação e cabe ao CEO a estratégia da inovação
da organização. Como que você tem feito isso? A inovação faz parte aí das suas tarefas, aí, do seu papel como CEO? Essa pergunta, Lúcio, ela é fantástica porque ela reflete muito o modelo, o que nós todos CEOs estamos vivendo hoje. Eu acho que quando você olha esse CEO e o E do CEO, que sempre esteve muito relacionado a executar, né, a executiva, fazer acontecer. Isso todos nós temos, ninguém chega numa cadeira de CEO se ele não tiver uma capacidade de entregar resultados. Isso é uma coisa quase que inerente àquela posição. Você tem que fazer acontecer. Você tem que entregar resultados. A gente sabe disso. A gente foi treinado, preparado, e quando você senta naquela cadeira, você sabe que isso é quase que um mantra. Talvez existem duas outras variáveis dessa letra E, que é explorar e experimentar, que lidam diretamente com a inovação. O CEO hoje são 3 E's. Você tem que experimentar, você tem que explorar. E você tem que executar. Você não vai dizer, eu vou parar de entregar porque agora eu estou explorando outras alternativas, eu estou experimentando outros modelos de inovação. Essas coisas não são desligadas. Então, o que efetivamente nós estamos fazendo? E é muito interessante porque é exatamente o que está acontecendo na minha organização agora. Eu tive recentemente, e até meu CEO falou aqui no nosso primeiro evento, né, com o CEO Global, ele esteve aqui no Open Mind falando sobre o que mudou no ambiente de trabalho. E nós estávamos conversando, eu estava exatamente fazendo, né, o buy-in do que eu quero fazer aqui na região. E a gente está, basicamente, a inovação ela acontece em modelo de negócio, ela acontece em processos e acontece em produtos. Se eu posso ser, né? São 3 formas básicas. E a inovação ela pode ser incremental ou pode ser disruptiva. Mas o arcabouço de tudo isso é um ecossistema de inovação. Ou seja, sem entrada de startup, sem entrada de universidade, sem entrada de conhecimento, você não consegue fazer com que essa parte essa parte de fora, que seria processo, pessoas e produto, seja desenvolvida, quer seja por inovações incrementais ou quer seja por inovações disruptivas. Então, o que a gente está fazendo exatamente nesse momento agora é implementando um ecossistema de inovação. E o ecossistema de inovação ele tem 3 variáveis também muito importantes. Eu brinco muito que eu adoro 3, né? Tudo na minha vida é 3 objetivos, 3 isso. Mas eu só tenho uma mulher e sou casado com ela há mais de 30 anos. Mas, enfim, esses 3 pontos que eu acho que... é como é que a gente lida com o modelo viral. Nós, enquanto CEOs, temos que pensar que hoje eu não consigo tocar. Imagina, não sei, você teve com o Vladimir agora há pouco. Quantas pessoas o Vladimir tem lá? Uns 20 mil, 30 mil? 15 mil. 15 mil. Como é que você toca 15 mil pessoas? Toca no sentido de tangenciar essas pessoas. Os modelos normais de comunicação já era. Nós temos que achar outras formas de comunicação. Então, o modelo viral tem que ser pensado. O modelo viral, se você imaginar, como é que eu posso fazer uma associação de alguém que não era conhecido, foi num BBB da vida e passa a ter 20 milhões de seguidores. Então, ele era um ninguém, se eu posso chamar assim, e, de repente, tem 20 milhões de seguidores. A lógica é, tá bom, como é que eu posso importar a lógica do modelo viral para as organizações? Isso tem que ser pensado por nós. Como é que eu vou tocar 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas? Eu tenho que achar um modelo viral. O que a gente está fazendo é a lógica de linearidade da organização é outro ponto. Eu tenho uma organização hoje que ela é menos piramidal e ela é muito mais por competência. Então, por exemplo, Design Thinking, que até teve um especialista que apresentou para nós um tempo atrás. Eu tenho especialista em Design Thinking. Quando eu estou discutindo alguma coisa que é relacionada a esse modelo de trabalho, eu tenho alguns analistas que lideram aquele trabalho com o diretor ou com o presidente de país. Naquele momento, o presidente de país é um membro. E quem lidera é um analista. Então, não é uma questão, eu sou o diretor, eu sou o presidente, eu sou o cara com o maior galão, eu que decido, não. Quem tem mais competência? Então, a formação de diversos grupos dentro da organização, através de uma metodologia de RH, que foi fazer uma leitura de onde estão as competências, base das pessoas, e quais são as pessoas que têm potencial de desenvolver novas competências. A partir dessas 2 variáveis, modelo viral, lógica sistêmica de um modelo de inovação, exatamente a base que a gente está criando agora. Fiz acordos com a Poly, fiz acordo com Singularity University, mandei 4 pessoas para o Singularity para poder ver
como é que a questão da inovação funciona, e tenho já desenhado uma estrutura de ecossistema de inovação dentro da organização que eu começo a implementar agora em outubro. Então, a sua pergunta veio muito a calhar, porque a gente vem lidando com essa variável, pensando como fazer, agora acho que a gente encontrou qual é o nosso veio, aquilo que tem a ver com a JLL. E eu diria que tem empresas com ecossistemas de inovação excepcional. A Flextronics uma vez falou sobre isso também aqui. O Boticário tem um sistema muito interessante. Aquela empresa de Uberlândia, meu Deus, que é de tecnologia. Sankia? Não, é outra. De uma família super tradicional de lá. Me fala o nome agora. Assim, tem exemplos excepcionais no Brasil de modelagem. O que eu digo é o seguinte, nós, enquanto CEOs, não podemos estar longe de startups. Não podemos. A gente tem que estar falando com startups. Você está falando da Algar? Algar. O ABC, o Grupo Algar. Eles têm um sistema excepcional, um modelo que eles desenharam. Vale a pena até, se num outro momento, você chamar alguém para falar, traz aqui o seu ecossistema de inovação para compartilhar com os membros do Open Mind, porque é um negócio fantástico que eles fizeram. Mas, em geral, eu diria, nós não podemos ficar fora. A gente tem que falar com startup. O ponto principal, Lúcio, é CEO tem que aprender a esquecer para aprender de novo. O que a gente fez há 20 anos atrás não dá mais certo. O que a gente tem que manter a nossa capacidade de fazer sinapse, de trabalhar com pessoas de primeiro nível, mas o conhecimento, ele muda constantemente. O maior erro que um CEO pode cometer é deixar de estar aprendendo todos os dias. E olha, inovação, novas, as diversas gerações, X, Y, Z, novos, milênios, eles trazem um grau de conhecimento muito desafiador e a gente não pode parar no tempo, porque é fundamental para nós estarmos nos renovando o tempo todo. Washington, a gente está chegando ao final do nosso programa aqui, né, do nosso episódio do Open Mind Talks, e como de costume a gente pede aqui que os nossos convidados, eles deem dicas, né, de pessoas a se seguir ou de livros que a gente possa ler e também aprender. Né? Então, eu passo a palavra para você aí para poder nos brindar com essas dicas aí vinda de um grande CEO como você. Obrigado, Lúcio. Eu acho que o livro que para mim é livro de cabeceira é o Mindset, da Carol Dweck, porque ele fala das pessoas que têm um mindset fixo e pessoas que têm um mindset de aprendizado, um mindset de crescimento. Eu acho ele um livro muito importante porque ele faz com que a gente aprenda a lidar com o erro de formas distintas. E ele é um livro para todas as idades. Se você tem filhos, ele vai ajudar você a criar melhor seus filhos, ele vai ajudar você a ter uma visão diferente do mundo e entender que o nome do jogo é estar aprendendo o tempo inteiro. E o erro faz parte do processo de aprendizado. Eu costumo dizer que a gente está atrás do próximo erro. O problema é quando você erra repetidamente na mesma coisa. Mas o erro é parte integrante do crescimento. Esse livro é muito bom nesse sentido. O segundo é um livro que é chamado Revolução das Plataformas. Ele fala muito bem dos modelos de negócio de Google, de Amazon, por que as empresas que começaram a construir backbones, começaram a construir plataformas, fizeram uma revolução enorme. E eu acho que é um livro muito rico, de um grau de conhecimento excepcional. E o terceiro é um cara que eu adoro, que é Yuval Harari, que é um escritor israelense, ele tem vários livros, e o livro dele que eu mais gosto é o chamado Homo Deus. Ele escreveu Sapiens, talvez seja o livro que a maioria das pessoas conheçam, mas, na minha opinião, o melhor livro dele é Homo Deus. É uma perspectiva espetacular sobre o que aconteceu ao longo do ciclo de vida das nossas gerações. E ele fala um pouquinho das mudanças e das perspectivas, não no sentido, não é Nostradamus, não no sentido preditivo, mas ele traz uma série de alertas para o que está acontecendo nesse mundo cada vez mais digital e na relação do ser humano em função do mundo digital. E o que eu sigo? Primeiro eu sigo o Singularity University, porque Singularity é uma forma de pensar sobre como é que você resolve os problemas do mundo. E no pensar em como você resolve os problemas do mundo, você consegue identificar o seu papel. Então ele é altamente inspirador, eu sou um seguidor há muitos anos de Singularity. Recomendo, inclusive, se o executivo tiver a oportunidade de ir até lá, que vá. O segundo e já descendo aqui para o Brasil, eu gosto muito do BR Angels. Muito. Porque eles criaram uma modelagem de startup e avaliação de empresas muito inteligente, em que você pode ser membro participante para dar coach para startups. E eu costumo dizer que
Eu falo muito com startups, eu vou falar 7, 8 horas por semana com startups. Sempre à noite ou muito cedo. E eu aprendo muito falando com startups. Eu diria que eu aprendo mais do que... Eu acho que eles me dão muito mais do que eu dou a eles, mas eles acham que eu estou ajudando. Mas no fundo eu acho que eles é que estão me ajudando. E eu acho que também o modelo de inovação da Anshan é muito legal. O modelo de Barry Angel, o modelo de anjos da Anshan é muito legal também, sentido. Eles têm 3 a 4 mil startups. E é um modelo muito interessante também que traz. Então, de certa forma, se vocês olharem os meus vieses nesse momento, são muito relacionados à resolução de problemas sistêmicos que abrangem soluções de, sei lá, como é que a gente acaba com a fome no mundo, como é que a gente acaba e achar o seu papel ali, como é que a gente reduz a emissão de gases, como é que a gente olha para o meio ambiente. Por outro lado, um olhar muito forte para startups, principalmente startups relacionadas a ESG. Não necessariamente PropTechs, ou que estão relacionados ao meu negócio, Construtechs e PropTechs, mas eu tenho olhado muito as mais ligadas a ESG. Então, acho que esses seriam os 3 principais. O que eu tenho seguido neste momento da minha vida com maior, eu acho que é o momento que eu estou me reinventando também, né? Estou desaprendendo para aprender outras coisas novas. Fantástico. Pessoal, esse foi o Washington Botelho. Quero te agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi uma conversa muito rica. Eu gosto sempre muito de trocar ideias com você. Não é à toa que o convidei aí para ser um conselheiro do Open Mind Brasil. E quero te agradecer por toda a parceria até agora, ao longo desses 2 anos. Pessoalmente, aqui agora, queria fazer esse momento aí de gratidão a você, né? E também por essa hora que você passou aqui conosco, dando um pouco aí do seu conhecimento para a nossa audiência que está aqui acompanhando. Espero que você tenha curtido bater esse papo aqui na Crosshost. Muito, muito bom. Muito obrigado pela parceria de sempre. Eu sempre digo que o Open Mind tem uma característica espetacular de sensibilidade, de humanizar as relações. Eu acho que isso é fruto de quem é o Lúcio como pessoa. Você é uma pessoa fácil de gostar e eu acho que isso é um atributo fantástico que você tem conseguido permear no Open Mind Brasil. Prazer e privilégio de ser membro desse grupo e você pode contar comigo sempre. Conta, muito obrigado. Sim. Tamo junto. Pessoal, então é isso aí. Ficamos por aqui nesse episódio do Open Mind Talks. A gente se vê no próximo. Siga a gente aí nas redes sociais, compartilha, porque isso é uma forma também da gente difundir o nosso conhecimento, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal! Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.